Faz a prece primeiro? Por favor. Faz, né? Sim. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, retornando a esse estudo que faz tão bem, Senhor, ao nosso coração, pois necessitamos de aprender cada vez mais, colocar em prática, tendo essa base da doutrina espírita, para que nos tornemos um pouco melhor, Senhor. É com muita alegria que estamos agora reunidos em torno desses ensinamentos, dos seus ensinamentos. Agradecemos hoje e sempre. Muito obrigada, Jesus. Com esta prece, igualmente, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui estudando de uma maneira singela, simples, sem pressa, os teus ensinamentos, tentando absorver a complexa e tão complicada situação que é progredir para o Pai, desenvolver o amor e a sabedoria em nossos corações, para sempre produzir resultados positivos, segundo a vontade de Deus e não a nossa. E assim damos por iniciada a reunião do estudo da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Então fica à vontade, Ana. Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 67, Os Vivos do Além. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Está em Lucas, capítulo 9, versículo 30. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados, que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática, preceitos, encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no labor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato declarando-se, por exemplo, tratava de visita de um anjo, mas companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Pode comentar você. É complicado, né? o, é, compreender, né, alguns aspectos assim com relação à imortalidade da alma é difícil porque existe um conflito que todos nós travamos, né? Hein, Ana? Fica à vontade. Se quiser comentar também. A Ana já saiu ou não? Enfim, precisando comentar. Ou se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, por favor, pode interromper que a gente adapta aqui. Então, olha só o problema. O problema todo sobre os principais conceitos e assim as principais verdades tratadas pelo Espiritismo, que são tão combatidas, tão antagonizadas, é que ela realmente vivencia certos dilemas, né? Existem inúmeros dilemas dos quais a nossa consciência vivencia.
Então, sempre que nós estivermos argumentando, conversando, tentando criar uma identidade para a nossa consciência sobre a importância da vida imortal, sobre a importância de que sim, Deus não cria as coisas para simplesmente destruir, né? Existe todo um objetivo para o princípio espiritual, que somos nós. Então, para aqueles que ainda se confundem com o corpo físico, sim, é um momento difícil de conseguir conciliar certos aspectos. Mas para aqueles que ainda não mais se confundem ou não têm interesse em mais se confundir, vivem buscando não mais se confundir, não estou dizendo que todos já alcançaram essa condição, mas todos aqueles que vivem esse esforço vão compreender que tem certos aspectos da nossa consciência que entrará em contradição com os nossos próprios objetivos. Então, por exemplo, por que eu estou falando essa frase? Porque é justamente essa frase inicial que Emmanuel traz para a gente explicando. Várias escolas religiosas defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio. Então, por exemplo, é muito difícil você defender uma verdade que é contrária ao seu interesse pessoal. Vou dar um exemplo. Você chega e fala assim, olha, gente, eu acho que ter um exemplo arbitrário, ok? Um exemplo simples que não tem nada a ver com um tema específico. Vou dar um exemplo de conflito de interesse. Por exemplo, vamos fingir que o meu objetivo central da minha consciência e da minha vida é consumir gelo. E eu acho que eu devo estimular as pessoas a fabricarem gelo, e quanto mais gelo estiver sendo fabricado, mais barato fica o gelo, mais fácil eu tenho acesso ao gelo. E mais formas eu posso instituir de controle para o gelo, porque eu quero ter a satisfação de tomar uma água geladinha com cubos de gelo. Estou dando um exemplo arbitrário, simples. O que você faz? Por mais que você tenha certeza que a vida, a água, quando você vai tomar para o seu corpo físico e para a vida e para todos os recursos da vida, não há necessidade de congelar a água e tomar ela gelada, você pode começar a criar restrições, dificuldades e dizer que criar uma série de regras que são inquestionáveis, obrigando todos a aceitar a ideia de que sim, a água deve sempre ser tomada gelada. Há um conflito de interesse. Porque a própria pessoa que está defendendo e apresentando a ideia, ela deseja ter a água gelada. Então, temos sempre que entender essa essência. Sempre que estivermos cambaleando com relação ao nosso interesse pessoal entra no meio do processo e começa a ter opções e alterar formas de vida, formas de sentir a vida, formas de sentir o próximo, formas até mesmo de sentir o divino. A água é o símbolo do divino. Jesus já explicou isso até para os discípulos. A água é o símbolo mais puro sobre a representação divina. Está tanto no céu quanto na terra. Inclusive, compõe os corpos físicos. 70% dos corpos físicos animalizados é água. Tem uma passagem muito bonita que tem no livro Boa Nova, onde um dos discípulos queria muito compreender como é que ele poderia identificar que Deus também estava nele. Ele queria saber, ele queria sentir isso. Como é que eu posso sentir que Deus também está dentro de mim? E ele pega João, encarecidamente pede a Jesus, Senhor, quando você puder, você pode me explicar isso? Isso é tão difícil para mim, para entender. E Jesus pega, tudo bem, João, no momento oportuno eu vou te explicar. E ele dá um exemplo muito belo, uma explicação final dessa página do livro Boa Nova, trazendo essa vivência do passado, essa explicação ali contínua e diária com Cristo. Jesus pega e explica. Olha só esse trabalhador que está cavando um buraco no solo. Aí ele pega e pergunta, meu amigo, por que você está cavando esse buraco no solo? E ele diz, para buscar água. Aqui ela está muito rara, muito escassa.
E Jesus pega e pergunta, mas ela está tão escassa assim a ponto de você ter que cavar um buraco tão fundo? Sim, está muito escassa, mas eu tenho certeza que se eu continuar cavando, eu vou encontrar água. E aí Jesus pega aquele exemplo, que para a gente é algo corriqueiro, mecânico, simplesmente algo banal até, e consegue apresentar a representação profunda de Deus estar presente em todos os locais pela representação da água. E a água é impressionante, né? A água não se mistura com nada. Não sei se vocês sabem disso, né? Mas existem, lógico, inúmeras escolas quase sacerdotais que desejam avisar o contrário, mas a água não se mistura com absolutamente nada. Se ela se mistura, ela se separa. Por isso a representação divina é tão impressionante, né? Então, por que eu estou dando essa volta toda? Porque nesse primeiro parágrafo, ele está falando justamente sobre isso. Olha, sabe, aquele sentimento que você tem, uma ideia estranha sobre intercâmbio com os desencarnados, se é algo estranho, se é algo que não deve ser permitido, que é incoerente, que não deve ser feito. Mas o que as pessoas não conseguem perceber eu tenho essa sensação, mas não consigo reconhecer que, no fundo, é o meu próprio histórico de várias encarnações vivendo em outras ideias religiosas, em outros conceitos religiosos. Não há nenhum problema nisso, né? Cada um frequentou inúmeras escolas religiosas com o passar dos séculos, só que ficou impregnado em nós. Inúmeras vezes eu consigo observar uma pessoa no púlpito falando, né, num púlpito espírita, fazendo uma palestra espírita. E a pessoa usa quase que jargões e estruturas de pensamento católicas. A pessoa passa, às vezes, por dogmas católicos que não tem nada no espiritismo, mas sem querer acaba passando. Por quê? Essas escolas religiosas impregnaram a nossa consciência durante séculos. Isso não tem nada de errado também não, tá, gente? Não tem problema nenhum. Todas as escolas têm a sua importância. Só que quando a gente vai começar a estudar o espiritismo, temos que começar a entender que sim, aqueles grupamentos, aquelas pessoas responsáveis por certas estruturas religiosas, queriam ter o controle sobre isso. Não é que esse intercâmbio com os espíritos desencarnados, eles não buscavam igualmente, né? Todo mundo não quer buscar inspiração divina? Ué, mas por que só ele pode buscar inspiração divina direta com o divino e não todos? E não incentivar que todos o busquem? Por que tem que ser quase que uma conexão quase que de corrente, onde o elo da corrente ele passa a ser um elo restritor, né? Os outros elos não podem se conectar com outro elo, tem que ser através de certo. Então se demonstra que ali havia um interesse, né, íntimo, e aí de uma forma muito, muito poética e muito bem escrita, Emmanuel coloca, defendendo talvez... Não afirmou nada, né? Defendendo, talvez, quem sabe, determinados interesses do sacerdócio. Porque qual é o interesse do sacerdócio? Ué, se qualquer pessoa pode ser um bom confidente, todas as pessoas... Deus vai utilizar qualquer pessoa no seu caminho para ser instrumento do bem para o seu futuro, e não é aquela pessoa daquele sacerdócio? Ué, você está distribuindo e, na verdade, até mesmo transferindo para todos a possibilidade de serem a intervenção divina de amor e amparo aqui na Terra. Então havia ali um interesse inicial desse sacerdócio que queria construir uma estrutura dependente, inicialmente dependente, ok? Então não era nem com relação ao nível de falha ou imprecisão ou queda que esses grupos poderiam praticar, né? Não, esse grupo aqui de sacerdotes são mais estudiosos, estão se dedicando, não vive uma vida impura. Era isso que era vendido no passado. Ele está ali isolado da sociedade, não vive uma vida impura, mas igualmente não tem as mesmas demandas e as mesmas necessidades dos outros,
da vida do dia a dia. Um filho adoecido, uma esposa com problema, dificuldades na lavoura, dificuldades no plantio, no trato com os animais, no trato com o vizinho, conflitos no campo, conflitos. A pessoa não está enclausurada, cercada em um local protegido. E talvez assim, até todos assim o reconheciam, como alguém que poderia meditar mais sobre isso. São pessoas que têm mais tempo. Então, deixa eles encarregados sobre isso, e assim foi sendo a tratativa do histórico das religiões aqui na Terra. A gente sempre terceirizava. A terceirização de empresas é um assunto aparentemente moderno, mas não tem nada de moderno. Todos os aspectos religiosos, durante milênios, tá? Milênios, sempre buscamos executar uma terceirização. Não, esse assunto é muito difícil. Deixa eu ver a opinião do sacerdote fulano de tal ou de tal pessoa, aí eu vou seguir a opinião dele. Dando certo, tudo bem. Dando errado, a culpa não é minha, a culpa é dele. Não é assim que a vida funciona, né? Então, inúmeras pessoas ainda buscam, até mesmo quase que o atendimento fraterno, para saber a opinião de um terceiro. A ideia do do atendimento fraterno não é gerar uma terceira ou quarta opinião, né? Até mesmo a questão do padre ouvir a confissão de alguém no passado, ele não tinha como chegar do nada e tomar partido. Então ele pedia para orar. Ore tantas Ave-Marias, ore tanto isso. Não é uma medida ruim. Muito pelo contrário. Pior se ele falasse, não, acho que você deve fazer isso, acho que você deve fazer aquilo. Ah, é? Fulano fez isso, é? Meu Deus do céu! Então, há uma restrição histórica defendida por inúmeras religiões contra o intercâmbio com desencarnados. Inclusive, inúmeras pessoas citam, dizendo que, inclusive, Moisés proibia isso. E realmente, Moisés proibia. Por quê? Porque as pessoas queriam assim. Qual era a lógica do intercâmbio na época de Moisés? Eu tenho 7 cabras. Quero vender 3. Vou ficar com 4. E com esse recurso que eu vou adquirir, vendendo essas 3 cabras, sabendo que as outras 4 vão dar filhote, né, vão ter os filhotes, não sei se vocês sabem, mas o criador de gado, ele nunca está preocupado com quantos quilos, quantas arrobas, né, está pesando o gado. Ele quer saber quantos filhotes estão nascendo. Só isso importa. Porque se não tiver uma continuidade, né, se não nascer o mesmo quantitativo, ou até a mais, fica muito difícil manter aquela atividade. Então, o mesmo era assim praticado, com cabra, com qualquer outra coisa. E a pessoa queria saber, se eu vender essas 3 e não as 3 das outras 4 que eu escolhi, será que as outras 4 que eu vou ficar vai adoecer e eu vou perder tudo? Então, as pessoas queriam sempre perguntar como deveriam viver a vida. Devo me mudar dessa casa, desse lugar e ir para tal outro lugar? Que fulano me chamou, Beltrano me convidou para morar perto de tal lugar, que tem mais trabalho, que é próximo de tal familiar. Eu vou ser mais feliz lá? Aí a pessoa quer consultar os espíritos como se fosse quase que um Aladim, vai? Fosse um ser místico que seja capaz de realizar desejos, né? Que seja capaz de realizar a vontade das pessoas. E, aliás, esse escrito, não sei se vocês conhecem o escrito original do Aladim, né? É um conto árabe, onde o árabe está criticando a forma como a população daquela época tratava o divino. Queria enclausurar o divino numa lâmpada mágica e o único objetivo do divino é atender pedidos. Não sei se vocês sabem disso, mas é essa a essência da história do Aladim, né? Da lâmpada mágica, né? É uma história que depois foi distorcida, né? Porque poucas pessoas leem árabe, então você tem que ler o original em árabe para entender a ideia central. Depois ela foi sendo um pouco desconstruída, mas era basicamente uma reflexão. Olha, cuidado, existe uma grande chance de você transformar o que é divino numa forma de enclausurar para atender somente o seu desejo central.
ficar, por exemplo, te atendendo. Todo pedido que você vai fazer, tudo que você vai fazer e tudo mais, o que que eu devo fazer, o que que eu não devo fazer. Então, era justamente para fugir desse cenário, surgiu essa história. E o mesmo com relação à apresentação do intercâmbio com os desencarnados, como sendo algo natural, é que Kardec foi muito combatido. Muito, muito, mas absurdamente. Igualmente, observamos, por exemplo, somente uma fatia dessa combatividade toda que ocorreu é que Kardec quis reproduzir no Livro dos Médiuns, quis reproduzir em certos livros, né, em certas obras. Por quê? Havia ali não era só uma questão de medo, ou uma questão medo do desconhecido, ou então ideias preconcebidas. Havia sim um certo controle sobre isso. Porque todos ficavam se perguntando, vai que todo mundo fica achando que é possível se comunicar com o divino e ser cada um deles um representante divino aqui na Terra e não vão precisar mais da gente. Então havia uma movimentação do sacerdócio organizado a querer controlar o acesso a esses tipos de postura, né? Enquanto que é um sentimento simples de compreender, mais difícil de manter, né? Porque esse intercâmbio com os desencarnados, ele se dá independente da vontade de uns e de outros, né? Já compreendemos que a mediunidade é uma capacidade e que ela vai sendo aflorada e vai sendo desenvolvida com o passar do tempo, com o passar dos anos, e igualmente com a evolução de toda a humanidade. Todos, sem exceção, possuem essa capacidade. Uns de uma forma mais ostensiva, né? A pessoa visivelmente possui mais predisposição, com mais facilidade para tal, e não há como alguém no corpo físico ficar restringindo esse princípio, né? Ok? Era mais para tentar explicar esse primeiro parágrafo aqui, o restante fica mais simples. Por quê? Na passagem de Lucas, né, vemos o mestre confabulando com duas entidades egressas da esfera visível. O que ele está querendo dizer com isso? Ué, foi citado, Senhor, né? Eis que estavam falando com ele dois varões. Dois varões quer dizer duas pessoas adultas. Isso significa varões, né? Dois adultos. Que eram Moisés e Elias. Eram Moisés e Elias. Eles reconheceram. Reconheceram. Então, é uma afirmação dos discípulos que Lucas, ouvindo, né? Lucas foi contemporâneo de Paulo de Tarso. Lucas, ouvindo essas explicações, ouvindo todas essas experiências de cada discípulo, ele quis também retratar a experiência de diversos discípulos, Lucas retrata essa frase na íntegra como os outros também retrataram, confirmando que isso era realmente explicado e contado e apresentado como um pilar fundamental para a humanidade. Olha, e foi assim que aconteceu. E Jesus havia avisado para ele, inclusive está no Evangelho, né? De Mateus. Jesus havia avisado para eles que eles não poderiam contar para ninguém, somente depois que ele fosse ao Pai e ressuscitasse, né? Só depois desse período da ressuscitação. Então, é difícil de entender o porquê de todos esses detalhes, mas havia ali se iniciado o primeiro fenômeno mediúnico de maior grandeza. Claro que esses fenômenos são patrocinados pelo próprio Cristo, e assim eles compreenderam, né? Não foi um fenômeno simples, tão fácil, né? Essa transfiguração do Tabor que ocorreu ali, onde foi possível observar Moisés e Elias, deu início na Terra a participação direta do Cristo em certas atividades. Atividades voltadas ao progresso, ao bem-estar, ao desenvolvimento de todos. Por quê? Sempre foi. É como conversar, né? Você pode sentar e conversar com alguém.
Nossa, habilidade da fala. Posso falar, me comunicar, trocar ideias, trocar pensamentos. Como é maravilhoso essa possibilidade. Sim, mas você pode falar bobagem, você pode falar mal, você pode usar de uma maneira muito equivocada as possibilidades da fala. Assim também é com relação à mediunidade. Só que a mediunidade com Cristo é uma mediunidade focada para o desenvolvimento do amor, é focada para o desenvolvimento da sabedoria, é focado para o desenvolvimento do progresso de todos que estão ali envolvidos naquele processo. Esse é o diferencial importante quando ele dá início com a transfiguração do Tabor, né? Então, prosseguindo, aliás, em diversas circunstâncias encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados, perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática de quem cria dogmas, né? Preceitos, conceitos, informações que você não pode negar, né? O dogma tem isso. O dogma é um conceito que você não pode nem sequer questionar. Então, várias religiões possuem um conjunto de dogmas. Há quem diga, inclusive, que uma religião só é religião se existir um conjunto de dogmas, o que é um conceito de tentar, de certa maneira, controlar o que, de certa forma, pode ser chamado de religião ou não. Mas, enfim, a mentalidade dogmática, ou seja, a forma de pensar, de se estabelecer formas de controle, formas de conceitos estruturantes para certos grupamentos, né? Então, é isso que ele está querendo dizer, né? Que essa mentalidade é que encontrou aí, nesses encontros do Cristo, com médiuns que estavam com problemas gravíssimos, com perturbações gravíssimas, né? É isso que ele está tratando dessa frase aqui anterior, né? O Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos desses infortunados e perseguidos. O que utilizaram, o que as pessoas utilizam normalmente em outras instituições religiosas e outros grupamentos? Que esses encontros não são com espíritos que são adoecidos do coração, que estão adoecidos do sentimento, que estão adoecidos até mesmo do pensamento. Não é assim que é tratado como é tratado no Espiritismo. Diz o quê? Não, vamos utilizar que essa estrutura que Jesus sempre encontrou e esteve ali em contato, era o quê? Encontrou aí manifestações de Satanás, um inimigo eterno e insaciável. Por que surgiu essa ideia no Novo Testamento, né? Porque, se a gente parar para observar, não é a mesma palavra, né? Se você for ver do Velho Testamento para o Novo Testamento, as palavras não são as mesmas. E realmente o significado é outro. Lá no Velho Testamento tem um significado diferente. Mas a gente vai chegar nesse ponto. O que ele está querendo dizer com isso? Alguém inventou essa ideia. Alguém inventou essa ideia de um inimigo eterno e insaciável. Isso não está escrito em lugar nenhum. Não está escrito em lugar nenhum. A pessoa pegou e criou esse conceito. Isso não está escrito dessa maneira. Então, quando você observar a palavra diabo, diabolos, diabo quer dizer é todo aquele que é do contra. Imagina que vocês chamam todo mundo para fazer uma festa. Ah, vamos fazer a festa? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um festival de pastel. Aí alguém fala assim, eu não como pastel. Você pode usar a seguinte expressão, essa pessoa está sendo um diabolos daquela intenção daquele grupo. Ela está indo do contra. Essa é a ideia dessa ideia do diabolos. Não é a pessoa em si, mas a predisposição de ser do contra. Não, mas eu só amar o próximo é muito mais importante, um exercício importante, vamos conseguir alcançar um progresso. É igual falar alguém que, olha, você é cego, mas se você fizer esse exercício, se você orar, se você tiver fé, você vai ficar curado. A pessoa não deseja a luz que ela nunca viu. Como é que alguém vai desejar a luz que nunca viu? É esse o grande problema. Então, a ideia do diabolos, do diabo nesse caso, é a ideia daquele que é contra.
E daí criaram uma figura mitológica, que é basicamente isso, né, esse mito, de transformar algum espírito responsável por todo o problema do mundo. Inclusive, se você está fazendo alguma coisa de errado, fica tranquilo, foi a intervenção dele e você só parcialmente culpado. Na verdade, 99% foi ele e você só foi 1%. É uma maneira também de transformar, criar um dogma que vai fazer o quê? A maior parte do problema foi terceirizada também. Então, eu não estou dizendo que as pessoas fazem isso por maldade, inventaram essa mentalidade por maldade. É a pequenez da nossa capacidade de perceber a vida. É totalmente natural. Ela vai progredindo com o tempo. Todos sem exceção vão desencarnar. Todos sem exceção vão encontrar a realidade. Todos vão ter que aprender a transpirar e a respirar as vibrações da sua própria consciência, na frequência e da desarmonia ou de harmonia da sua própria consciência, da sua capacidade de se ligar com os aspectos essenciais do destino e da vida, e da organização da vida, e saber se integrar conscientemente nos projetos divinos. Todos, sem exceção, vão ter que compreender isso. Não importa que você faça entendendo de uma maneira errada. Não importa. Importa é o que você consegue colocar realmente do seu coração em serviço para o bem, em serviço para o amor. Então não importa o que a pessoa realmente acredita. Porque algumas pessoas falam assim, mas fulano acredita nisso. Fulano acredita... Eu não consigo conviver com alguém que acredita em demônio, que acredita não sei o quê, que não concorda comigo, que não aceita. Não, mas aí é outro problema que você está identificando em si mesmo. Né? Em si mesma ou em si mesmo. Qual é o problema? Eu tenho uma dificuldade de conviver com pessoas que pensam diferente de mim mesmo. Porque não tem nada a ver. Não importa como a pessoa pensa. Isso não muda nada. Mas se ele for espírita, ele vai ser mais bondoso. Então quer dizer que já que você já é espírita, num certo relacionamento, você é a pessoa mais bondosa? Inquestionavelmente, em todas as situações? Jesus, inclusive, fez essa pergunta para um discípulo. Né? Ele veio reclamar que o pessoal do Sinédrio estava questionando ele, criticando ele, que não sei o quê, falando mal de Jesus. E aí ele chega reclamando para o Cristo. Senhor, o pessoal do Sinédrio não quis me ouvir, são um cambado de víboras, são isso, são aquilo, outro. E Jesus pega e explica, mas espera aí, qual o seu objetivo hoje? Qual o seu real objetivo? Senhor, que implantar o reino de Deus nos meus corações. Então, antes de implantar em você mesmo, você quer que os outros implantem primeiro neles? Ou seja, somente quando todos tiverem implantado o reino de Deus nos próprios corações, você vai implantar o seu por último? Eu pensei que você fosse me ajudar a fazer o contrário. A ideia do Cristo é essa. Que possamos estar realmente predispostos a implantar o reino de Deus em nossos corações, nos nossos sentimentos. Sentindo a vida de uma maneira diferente, vamos pensar de uma forma diferente. Eu sei que é difícil a gente compreender como que um sentimento influencia um pensamento. Mas lá no livro Pensamento e Vida, Emmanuel detalha em letras miúdas, em frases sucintas e curtas, difíceis de entender, ele deixa claro, todo pensamento possui um sentimento estruturando ou estrutural. Não existe nenhum pensamento sem um sentimento. É chocante a gente ouvir isso. Porque a gente acredita na fantasia. Peraí, vou pensar na matemática. Tá, mas você está pensando na matemática para desenvolver uma ferramenta para usar em quê? Para fazer o quê? E aí vamos observando que sempre existe realmente um sentimento que guia aquela vontade, que guia aquele objetivo, né? Então a gente tem que realmente buscar o esforço de entender como está a nossa mentalidade agora. É esse convite que Emmanuel nos faz nesse parágrafo. Existe toda uma mentalidade dogmática de certos preceitos, até mesmo como cada um adentra no espiritismo.
A pessoa está 5 anos no espiritismo, você vê a pessoa falando certas palavras, certas frases, que é de alguém de 5 anos. Depois você vê uma pessoa de 20 anos no espiritismo, depois vê de 30 anos no espiritismo. As pessoas vão mudando a forma de falar sobre o próprio espiritismo. A própria pessoa, ela não lembra. Mas quem tem uma memória fotográfica e consegue quase que fechar o olho e reviver aquele minuto que aconteceu há 30 anos atrás, percebe, caramba, eu vi essa pessoa falando justamente o oposto. Eu vi essa pessoa falando de uma maneira totalmente antagônica, de uma maneira totalmente diferente. E vai ser assim daqui a 60, 80 encarnações. O processo de como sentimos, da nossa relação para com Deus, ela está em evolução contínua. Então, nossa mentalidade, que toda, sem exceção, todos nós somos dogmáticos. O Espiritismo não tem dogma, mas nós somos dogmáticos. Não tem nenhum preceito no Espiritismo que fala assim, se você não aceitar esse preceito, você não é espírita. Não existe isso. O Espiritismo não é restritivo a esse ponto. Por isso ele não pode. Por isso que por vezes algumas pessoas falam, então, mas se não é restritivo, não é uma religião. Ué, mas se o objetivo de uma religião é religar todos nós a Deus através do próximo, como é que pode ser através do próximo se vai separar cada vez mais um do outro? Né? Com preceitos e conceitos contrários uns aos outros. Então temos que entender que essa mentalidade, né, ela está em evolução. Então não podemos falar assim, poxa, como eu não acredito mais em Satanás, eu não vivo essa ideia, eu não convivo com esses ideais, nossa, eu sou mais superior, eu sou melhor do que tal religião ou de tal outra religião. Não é questão de ser melhor ou não. Se for para classificar em melhor, quer dizer que você ama mais do que os outros. Você é capaz de se sacrificar mais do que os outros. Você é capaz de se doar sorrindo mais do que os outros. Então, é nesse aspecto que a gente tem que começar a entender a mentalidade dogmática, ok? Então, quando ele está falando isso na frase aqui, não é para pensar assim, nós espíritas estamos aqui, a gente não tem mentalidade dogmática. Não é assim, não. Não é sobre isso, não. Independente de onde você está, credo, o que você quiser seguir ou não quiser seguir, não importa qual religião você esteja seguindo, a sua forma de pensar é dogmática. Você cria preceitos e que esses preceitos funcionam automaticamente. Nós gostamos de automatismo. Nós gostamos de pensar assim, bem, eu aceito tudo que o Cristo está falando. Quero trabalhar tudo que o Cristo está falando para eu trabalhar. Mas ainda bem que ele está fazendo a parte dele e que uma boa parte dele que ele está fazendo também é a minha. E eu não tenho que fazer muita coisa, eu tenho só que aceitar. Então muitos vivem ainda esse momento de uma mentalidade dogmática. Qual o dogma? Que é só pedir a Jesus que resolve. Eu não tenho participação em quase nada. É Jesus que resolve, não sou eu. Sério? É isso. Ou seja, ele chamou 12 discípulos e quem prosseguiu completamente com a mensagem do Cristo foram 12 discípulos, não foi ele. Foram os outros discípulos, inclusive com a participação essencial de Paulo de Tarso. Então a gente tem que começar a pensar nisso. Peraí. Então quer dizer então que quando me patrocina a encarnação para eu estar com certos grupos, com certeza existia algum plano, alguma meta que contavam com a minha participação de bondade, contavam com a minha participação de carinho, que vai fazer uma modificação na consciência de certas pessoas que estão à minha volta, que vai mudar drasticamente a vida delas daqui a 60, 80 encarnações? Exatamente. Exatamente. Esse é o ponto faiscante do contato com o Cristo. O Cristo quer impregnar a gente de boa vontade. O Cristo quer impregnar a gente de coragem, de sermos mais bondosos amanhã do que fomos ontem. E essa sensação de irradiar essa bondade, esse carinho, essa coisa contagiante, que ela cresça, evolua e envolva todos. Claro, dentro dos nossos raios de contato,
né? Não, deixa eu começar, né, a tentar ser bondoso com alguém lá na África, lá não sei aonde. Não quer dizer que aquela pessoa não dependa da sua bondade e não dependa do seu coração carinhoso. Todos dependemos de uns dos outros. A questão toda é que é o contato imediato planejado agora é que foi realmente já pré-estabelecida. Né? Não precisa dar volta ao mundo para fazer isso, sempre existe alguém do seu lado. A se iniciar, é claro, né, no lar. O lar é o grande experimento das nossas consciências. Como Jesus explica no livro Jesus no Lar, né, são as primeiras ferramentas para trabalhar os nossos sentimentos. As nossas primeiras ferramentas. Então, sim, a mentalidade dogmática cria ideias fantasiosas, ideias estranhas, e nós temos a tendência de ainda fazer isso, tá? Nós temos que ter essa consciência. Peraí, por vezes eu posso estar criando conceitos ou preceitos que para mim tem que ser inquestionável. Não sei se vocês já conversaram com alguém assim, até mesmo na doutrina espírita. Chega uma pessoa espírita e fala, isso não é assim, porque não foi assim que eu aprendi, isso é assado. Aí eu falo assim, mas você tem certeza absoluta? Tenho. Então abre a página do livro e mostra onde você leu isso. Eu li no livro dos Espíritos. É a pergunta tal, resposta tal. Aí quando a pessoa relê, ela toma um susto com ela mesma. Caramba, quer dizer que eu estava entendendo dessa maneira? Sim, porque daqui a 10 anos, quando você for ler de novo aquela mesma resposta, os sentimentos que você vai estar aberto a aceitar e a sentir de uma maneira diferente, você vai ler de novo diferente. Você vai ler diferente. Tem livros, eu não sei se já aconteceu com vocês, né? Mas eu gosto muito de, a cada 2 anos, reler o livro Paulo Estevão. E sabe qual é a coisa mais assustadora quando você vai ler uma obra dessa? É que você pensa assim, essa parte aqui eu até conheço, essa parte aqui eu lembro, essa parte aqui eu lembro até a roupa que eu estava vestindo naquele dia que eu li esse livro. Aí quando você senta e começa a ler, aí você percebe, meu Deus, eu acho que eu li isso aqui tão rápido, meio que curioso para saber como é que evoluiu da história. E eu não vi essa frase linda e tão bela. E é assim várias outras obras. Você pega o livro Renúncia, aí você toma um susto. Caramba, olha o que Alcione falou sobre essa criança problema. Uma criança que estava chorando e alguém chegou para ela reclamando, olha essa criança, não pode fazer barulho, fica choramingando, não sei o quê. E ela faz uma frase, uma explicação como ela estava se sentindo ao ouvir aquele choro. E ela fala como ela estava se sentindo. E você fica assim, caramba, olha que grandeza. E como é que eu li isso correndo? Não lembro dessa parte. E como é que isso não me afetou naquela época, como está me afetando agora? Por que eu estou mais sensível agora? Essa frase eu não estava antes. Eu estava mais curioso para ver qual seria o desenrolar da história e menos preocupado ou focado em ver quais eram os sentimentos que dirigiam aquela consciência amorosa para com aqueles outros corações. Por que eu estou distraído em relação a isso? A nossa mentalidade dogmática. Porque nossa mentalidade ainda é muito mecanicista. A gente gosta de falar assim, poxa, eu sei lavar louça, eu sei que eu tenho que pegar o detergente, passar na esponja, bem pouquinho, misturar com água, faz uma espuminha, e aí eu esfrego. Primeiro eu tiro o excesso, né, do excesso da comida do prato, né, para não grudar a comida do prato na esponja, senão a esponja que vai ser uma colônia de bactéria. Aí se você já sabe de tudo isso e você gosta de saber que existe uma sequência como uma escada para fazer alguma coisa. Mas toda escada que você vai subir, ou toda tarefa braçal que você vai fazer, você nunca para pensar qual sentimento que eu vou ter na hora que vou estar fazendo. Será que eu vou ter ternura e carinho para com aquelas peças? Será que eu vou observar todo aquele momento como algo grandioso e belo, que ele realmente é? Porque sou eu que imprimo beleza e grandeza
em tudo o que eu desejo fazer? Então a gente começa a se questionar, meu Deus, a minha mentalidade vive para afastar os meus sentimentos. E eu conscientemente fico criando fronteiras e barreiras e cercas para separar sentimentos. Isso aqui eu vou tratar desse assunto, mas isso aqui é sem sentimento. Porque isso aqui, para mim, é uma coisa mecânica para... Como assim, sem sentimento? É um interruptor? Sentimento é um interruptor, você vai lá e desliga. Bem, agora eu vou ligar, religa. Na verdade, não tem como. Sempre tem um sentimento, né? Induzindo e conduzindo, né? E aí a gente observa lá no Velho Testamento, né, nos primeiros escritos lá antigos de Moisés, no livro Gênesis, quando eles estão retratando, né, a queda do paraíso, né, aquela queda tão profunda que ocorreu, como eles se sentiam em relação exilados de Capela, né, como eles se sentiam estando aqui na Terra, com saudade daquelas pessoas que não estavam cercando aquele grupamento, né? E havia essa necessidade da pessoa perceber essa distância. E é claro, aí você vê a narrativa sobre Adão e a Eva, onde fica claro que Adão é a representação da razão e a Eva é dos sentimentos. E que sim, facilmente, como é que uma cobra aparece para você e te engana? Como é que você vai acreditar numa cobra? Era sempre assim. É algo fantástico, porque o que eles estão falando? Nós caímos com isso. Qual a mensagem que esses grupos de capelinos passaram para a gente nesse texto? Olha, eles escreveram algo para amparar eles mesmos nas próximas encarnações. E, ao mesmo tempo, eles iam reler aquilo ali, cada vez se aprofundando mais sobre o sentido que daquelas palavras impactavam na consciência deles. Então eles escreveram, olha, qualquer bobagemzinha da Terra, qualquer bobagemzinha rasteira, a gente aceita mais devido à nossa fraqueza de sentimentos, não da fraqueza de ideais, não da fraqueza de lógica, mas de fraqueza de sentimentos. Sentimentos que nos estimulam, que nos animam, que nos impulsionam. Dessa grandeza que a gente pouco trabalhou nossos sentimentos. É baseado nesse contexto que ele está tratando. Por quê? Porque eles se reconheciam como pessoas que tinham mentalidade dogmática. Então a mentalidade dogmática, ela não para simplesmente na ideia, não, eu nunca falei para alguém que eu acredito em Satanás, nunca defendi isso. Então, automaticamente, eu não tenho mentalidade dogmática. Cuidado. O conhece-te a ti mesmo envolve isso. Conhece-te a ti mesmo vai convidar cada um de nós a exercer o seguinte questionamento. O que no meu dia a dia eu tenho feito que, na verdade, é basicamente 100% dogmático? Sim, preceitos, conceitos que você cria e fala, esse é o jeito certo de viver, esse é o jeito certo de responder. Eu tenho que me sentir como quando eu estou lavando louça. Eu tenho que me sentir um trem queimando carvão, produzindo e batendo e não sei o quê. E se tiver até um pouco de raiva e bater com raiva na roupa, está arriscado até ficar até mais limpa. Tem certeza que é esse o objetivo da experiência de lavar a roupa? Tem certeza? Tem certeza que a gente não está criando uma distorção de realidade? Então, é esse o problema, porque envolve a todos os momentos. Estejamos no corpo físico durante 2/3 do tempo, ou aquele 1/3 do tempo, até menos, para quem está durante o sono, fora do corpo físico. Qual conceito você está vivendo? Onde a sua consciência está presente? Como você está vivendo? Que sentimento primeiro você está vivendo? A gente faz muito pouco questionamento sobre isso. Como é que se lava a roupa? Alguém começa a estruturar. A pessoa fala assim, não, para começar a lavar roupa, eu não tenho que pegar sabão, balde, nada disso. Eu tenho que pegar a minha boa vontade de querer fazê-lo, de querer exercer a ação, lavar a roupa. Agradecendo que alguém costurou, que alguém fez o fio, que alguém fez a malha.
e que eu vou transformar aquela peça que está ali suja, encardida, com os recursos de uma água divina, que vai diluir aquelas impurezas. Mas tem a ver, mas vai depender do meu esforço. A água sozinha não vai resolver. Então a gente começa a querer viver um sentimento diferente. Poxa, mas na hora de lavar a roupa, você vai ficar pensando isso tudo? Não é pensar, é sentir. Sentir a alegria de poder comandar um corpo físico para exercer a função lavar roupa. Se a gente não valorizar essas pequenas coisas e não animar o sentimento coerente, aquela atividade ela é chata, ela é insuportável, ela é insustentável, ela é isso, ela é aquilo. Ela, na verdade, me arrasta, ela me consome, ela me dá agonia. Senão, tudo vai dar agonia. Tudo vai te consumir. Tudo sem exceção. Nossa, estou tão cansado. Ah, eu estou cansada. Minha filhinha, o meu filhinho, está pedindo para eu brincar, para eu fazer isso, fazer. Mas estou cansada. Não quero fazer isso. Agora eu quero um tempo para mim. Então, mas você tem certeza que o sentimento inicial é: eu quero só para mim? Tem certeza que não é esse o sentimento inicial que você não está percebendo? E o que é um sentimento justo, não tem nada de injusto nisso não, não tem problema nenhum. O problema é esse sentimento se transformar em algo prejudicial a você mesmo. Porque esse sentimento não pode ser 100% só para cada um de nós. Claro que temos que ter um tempo para cada um de nós, é inevitável. Da mesma maneira que nós temos obrigações para com o próximo, obrigações para com Deus e obrigações para conosco mesmos, temos que ter um tempo para cumprir as nossas obrigações para conosco mesmos. Então, uma dessas obrigações do conhece-te a ti mesmo é perceber, cuidado, todos nós, quando queremos guiar nossa vida somente pela lógica, pela razão, estamos sendo dogmáticos. E é um perigo enorme. Porque cria fantasias, cria ideias tortas, você até começa a enxergar as situações da vida de uma maneira distorcida. Nossa, olha como é que o mundo está. Nossa, olha como é que isso se sentar. Deus não está vendo isso não, é? Ele foi dormir, tirou férias, começa a questionar Deus. Então, sim, nós ainda estamos nesse nível, onde desenvolvemos muito nossa capacidade de pensar, desenvolvemos muito nossos potenciais, nossa mentalidade, de criar lógicas, mas nem tudo que aparentemente tem lógica possui verdade. Principalmente se você não sabe qual é o sentimento que governa aquela lógica. É esse o grande problema da mentalidade dogmática, Aí é que eu me estendi muito, desculpa, gente. Vou só fazer um último comentário aqui. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no labor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno... eu mesmo perdi o cursor aqui. Está aqui. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades. Fiz bobagem aqui, desculpa aí, gente. Porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Ou seja, não era alguém desconhecido, que você pudesse falar, não, como é um desconhecido, era o próprio identidade que eu vou inventar agora que estava se fantasiando e não apresentando seu próprio nome. Não, foi reconhecido Moisés e os companheiros, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Igualmente, é claro que ali no Tabor, havia se iniciado uma atividade de grande impacto, de grande desenvolvimento do aspecto mediúnico e com desdobramentos até hoje. Estamos tratando aqui da mediunidade com Jesus. Então, Jesus operando certos recursos em benefício e desenvolvimento para toda a humanidade. É claro que isso faz toda a diferença. Vamos lá.
Gente, faltam 3 minutos aqui e vou ter que abrir outra sala e aí a gente continua no livro dos médios, tá bom? Aí lá, vocês ficam à vontade para fazer perguntas ou quiser fazer algum comentário sobre a página inicial, tá bom? Então vamos lá. Agora na gravação também vai dar para enxergar essa marquinha aqui que eu tinha feito para poder a gente não se perder. E vamos continuar agora no item 158, que é o último item desse capítulo, e aí adentramos, vamos ver se a gente consegue avançar um item pelo menos do capítulo 14, dos médiuns, né? Ele vai tratar dos médiuns de efeito físico, que tem frases lá interessantíssimas que Kardec deixa assim, para a gente prestar um pouco mais de atenção, mas ela está realmente dispersa. Então, dando prosseguimento ao capítulo 13, da psicografia, ele contou um pouquinho sobre o que classifica como psicografia indireta, né, que é o uso das cestas, das pranchetas, e da psicografia já direta, o manual, e as suas particularidades, né? Principalmente aquela forma de psicografia que Kardec sempre achava impressionante, que era a pneumatografia, né? Que você botava uma folha numa gaveta e do nada a folha aparecia escrita, né? Que é realmente algo impressionante. Difícil de se obter e complexo de ter, né, um médium com essa predisposição, né, de manipulação fluídica e manipulação de doação desses elementos, de participação desses elementos perispirituais, né, para dar esse dinamismo nessa característica. Então, avançando, ele conta sobre os mais detalhes, todos os aspectos, né, bem elaborado, basicamente bem científico, falando de cada cestinha, tal comprimento, tal altura, e prosseguindo de uma maneira bem descritiva, falando que não tinha nada de sobrenatural, não era uma cesta mágica, não era nada extraordinário, né? Chegando até mesmo na psicografia indireta, né? Direta, indireta, nas suas classificações. Então vamos ao item 158. Nos primeiros tempos das manifestações, quando ainda, que ele diz nas manifestações reconhecidas, tá, gente? As manifestações de mediunidade sempre existiram na humanidade. Você vai encontrar escritos da época, sei lá, de 4, 5 mil anos atrás, falando dessas formas de grafia, até mesmo os desenhos rupestres, desenhos que diziam, tá desenhando um animal, tá desenhando isso, tá desenhando aquilo, mas como é que você vai saber que tá desenhando alguma coisa que ele viu fisicamente só, né? É uma maneira muito subjetiva, né? Ou muito restritiva, afirmar somente que você só desenha o que você está vendo fisicamente, que mais tangível, né? A pessoa pode sonhar, a pessoa pode ter um desdobramento, mesmo naquela época. Então essas faculdades mediúnicas sempre estiveram se manifestando. Perceber e saber analisá-las é que foi um árduo trabalho de Kardec. Então, nos primeiros tempos das manifestações, classificadas, reconhecidas, abordadas de uma maneira um pouco mais séria, quando ainda ninguém tinha sobre o assunto ideias exatas, muitos escritos foram publicados com esse título: Comunicações de uma mesa, de uma cesta, de uma prancheta. As pessoas falavam assim por desconhecer o fenômeno, né? Hoje, bem se percebe que as tais expressões têm de impróprias ou errôneas, abstração feita do caráter pouco sério que revelam. Efetivamente, como acabamos de ver, as mesas, pranchetas e cestas não são mais do que instrumentos ininteligentes. Ininteligente, né? Ou seja, e de não, né? Não inteligente. Embora animados por instantes de uma vida fictícia, de nada podem comunicar por si mesmos. Então, por que Kardec falava o seguinte? Olha, vocês têm que estudar lá o fenômeno básico de como que um espírito dá ânimo a um objeto. Como é que um espírito pode, por exemplo, como nós gostamos de descrever aqui na Terra, na manifestação mais grosseira física, um espírito derrubou um objeto.
derrubou um objeto, ele não derruba com a mão, mão, ele não tem braço, ele não tem mais corpo físico. Então, como ele derrubou? Né? Aquele filme Ghost fazia muito isso, né? Mostrava o espírito dando tapa, pá, 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 derrubando as coisas, e todo mundo ficou impressionado com aquilo. Eu lembro de uma época em que as pessoas chegavam na casa espírita e falavam assim: não, mas eu vi no Ghost. No Ghost, o espírito empurra o jornal, empurra as coisas. Eu vi assim, é assim. Eu falei, não, mas você não entendeu, aquilo é criação de cinema. É assim como aquele diretor, o escritor, imaginava. Da mesma maneira, Kardec deixou de querer ficar imaginando e quis entender como que isso ocorre. Como que ocorre? Como é que funciona isso? Então você vê que tem da mesma dificuldade que aquele espírito Sam Witch, né? Não sei se vocês lembram, né? O espírito Sam queria aprender isso lá com o rapaz do trem. Como é que eu faço isso? Como é que você faz? Eu também quero fazer o que você faz. E o rapaz do trem pega e fala: eu não sei como eu faço. Engraçado falando com outra. E aí, o mais engraçado ainda é que você vê que a pessoa que basicamente escreveu o filme, ele deve ter lido alguma coisa sobre isso. Porque inúmeros espíritos que se comunicaram na revista espírita, até mesmo tratando sobre esses assuntos, na verdade, só espíritos superiores é que realmente estavam explicando o mecanismo. Tipo, São Luís, só espíritos de mais alta hierarquia que entendiam, que estudaram sobre o assunto, podem descrever o assunto. Né? Como é que você chega para alguém e fala: vou te falar como funciona a panela de pressão. Tem pessoas que utilizam panela de pressão, mas não sabem como ela funciona. Muitas pessoas não sabem. Tem muitas pessoas que dirigem um carro a combustão, não sabem como funciona o motor a combustão. Você não precisa saber como funciona o motor a combustão para que o carro funcione. Né? Não há uma necessidade direta. Não é uma correlação direta. Então, tem vários outros aspectos da nossa vida que nós temos um grau de automatismo estranho, mas a gente não sabe exatamente como funciona. Então, Kardec foi tratando esses assuntos e você vê lá no filme Ghost que ele também não sabia. E inúmeras comunicações que ocorreram, que Kardec chegou a registrar, em que ele questionava: como que se transportou esse objeto? Como que você fez isso? E as descrições, as explicações, porque eu quis. Porque... E aí entrava às vezes o Espírito de São Luís, né, como já aconteceu em outros capítulos aqui acima, explicando: olha, ele não sabe. Você está perguntando uma coisa para uma pessoa que não sabe. Né, uma vez eu fiquei chocado com isso, né? Eu estava conversando com um rapaz numa obra, né? Numa construção civil, e aí ele me puxou assim no canto: vou te contar um segredo. Eu falei: sim, conta. Olha, se você medir na parede 3, medir na outra parede 4, a ligação desse ponto com esse ponto tem que dar 5. E é assim que a gente bota a parede para ficar retângulo, uma em relação à outra. Aí eu falei assim: sim, mas isso é Pitágoras, né? Aí ele: não, eu estou falando, te contando uma coisa que tem a ver com o Pitágoras, não sei quem é essa pessoa, não. Mas o 3, 4, 5 funciona. Né? Se você botar 3 ao quadrado, com 4 ao quadrado, somar esses dois quadrados, tem que ser igual a 5 ao quadrado. E é claro que bate. Né? Porque é do teorema de Pitágoras. Mas ele não sabia usar o teorema de Pitágoras, só sabia esses números básicos que ele usava como referência e que funcionava, mas ele nem sabia por que funcionava. Aí você fica: caramba, assim também é um pouco a mediunidade. Os espíritos desencarnados, quando interagem com esses princípios da vontade, esses princípios que estão ligados à parte perispiritual do médium, né? E igualmente da parte perispiritual do espírito desencarnado, ele também não sabe exatamente explicar como funciona. Ele só sabe que é assim. Só sei que é assim. E a pessoa vai fazendo sem ter consciência. Então, o mesmo aconteceu em todos os aspectos da mediunidade. Por isso que é tão importante a gente observar. Por que ele quis manter esses capítulos, esses itens, por exemplo, na psicografia? Porque, como assim o espírito dá ânimo a uma cestinha e ela escreve?
Então ele estava explicando um fenômeno que era muito mais complexo e que no fundo, a função era passar a informação. Ou seja, ainda assim, mesmo hoje, na psicografia, existe sim um intercâmbio. Senão não é mediunidade, né? Não é uma comunicação, como nós chamamos atualmente, né? É fenômeno medioanímico. Ou seja, uma comunicação de um espírito mais o animismo do próprio médium. E que vai ali construir a propagação daquela mensagem. Ela é 100% isenta? Claro que não. Da mesma maneira que a água que chega na sua casa não é 100% a água que foi purificada lá na central de tratamento de águas. Ela passou por tubulações, é lógico que ela contamina, tem regiões de tubulação furada, acarreia terra e tal. No sentido mais grosseiro, manter a pureza daqueles sentimentos, daquela identidade, é difícil. E depois a gente vai observar que não necessariamente é esse o real objetivo. Essa é outra coisa que eu queria falar com vocês. A gente vai entrar agora estudando a mediunidade, cada uma das faculdades mediúnicas, mas com uma visão um pouquinho mais profunda, a partir de duas frases que eu vou aqui depois circular e deixar marcada com vocês para todos os estudos daqui para frente, tá bom? Eu vou chegar nesse ponto. Então, quando parece que é desnecessário, né? Poxa, ele ficou explicando isso tudo, falou de cestinha, cestinha para cá, cestinha para lá, que bobagem, para que isso? Então, mas se a gente parar para observar que ele queria destacar que existia ali uma maneira do espírito colocar uma certa vivacidade a um objeto. O mesmo acontece das interações do médium para com o espírito, o espírito desencarnado, da mesma maneira do espírito desencarnado para com o médium. Há uma integração, uma harmonização aí de frequências dos pensamentos e de frequências dos sentimentos, né? Ok? Então, prosseguindo, efetivamente, como acabamos de ver, as mesas, pranchetas e cestas não são mais do que instrumentos ininteligentes, embora animados, ou seja, alguém deu ânima para eles, né? Animados por instantes de uma vida fictícia, que nada podem comunicar por si mesmos. Dizer o contrário é tornar o efeito pela causa e o instrumento pelo princípio. For o mesmo que um autor declarar no título de sua obra tê-lo escrito como uma pena metálica ou com uma pena de pato. Então, já deixando claro que não confundam o instrumento com o objetivo da mensagem. E o mesmo devemos ainda entender com relação à mediunidade, como nós já entendemos hoje e é praticada hoje, né? Em termos de psicografia, onde o médium segura diretamente o lápis, seja ela mecânica ou seja ela pelo princípio intuitivo, pensamentos que vão surgindo, frases, ideias, e você vai escrevendo. O intercâmbio continua o mesmo. Gasta-se menos energia, a entropia é menor? Sim, mas o intercâmbio é o mesmo. Esses instrumentos, ademais, não são exclusivos. Conhecemos alguém que, em vez de cestas em cima, que acima descrevemos, se servia de um funil, em cujo gargalo introduzia o lápis. Né? Então, ter-se-ia, então, podido receber comunicações de um funil, do mesmo modo de que a caçarola ou de uma saladeira. Por que Kardec estava insistindo nisso? Porque depois que o processo já havia evoluído, as pessoas queriam voltar para a cestinha, queriam voltar para o funil, porque achava melhor, né? Eu acho que é melhor assim. Ou seja, criar mais obstáculo, mais dificuldade para que a mensagem possa ser propagada, deveríamos sempre desejar o contrário, né? Tornar o processo mais fácil, mais fluido, mais, né, fácil de ser realizado. Se elas são obtidas por meio de pancadas, com uma cadeira ou uma bengala, já não há uma mesa falante, mas uma cadeira ou uma bengala falantes. O que importa, se conheça, não é a natureza do instrumento, e sim o modo de obtenção. Se a comunicação vem por meio da escrita, qualquer que seja o aparelho que sustente o lápis, o que há, para nós, é psicografia, tipologia,
se por meio de bancadas. Tomando o espiritismo as proporções de uma ciência, indispensável se lhe torna uma linguagem científica. Então, Kardec insistia em separar, categorizar e separar e concluir muito bem cada um desses aspectos. Eu vou só pedir a vocês uma... acho que dá tempo. Eu estou perdido aqui no horário, eu fico sem olhar para o relógio. Só mais um item então, gente, desculpa aí. Ó, capítulo 14 dos médiuns. Ele vai falar sobre médios de efeitos físicos. Item 159. Vocês querem fazer alguma pergunta, algum comentário com relação ao item anterior? Ficou claro? Não? Claro, bem claro. Então tá, então vamos seguir para o item 159. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Ponto. Ele tentou fazer o possível para definir de maneira mais direta. Perceber ou sentir de alguma maneira, tem um processo de mediunidade. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela, ou seja, desse princípio mediúnico, não possuem algum rudimento, ou seja, algum aspecto básico de mediunidade, intuição, né? Inúmeros aspectos desse processo de comunicabilidade. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns, todos, sem exceção. Todavia, usualmente, assim, só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, ele está vendo já mais o aspecto de como que a mediunidade já se estabeleceu e já está meio que harmonizada para com aquele encarnado em relação à comunicabilidade com o desencarnado. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Então, ele já deixou claro. Por mais que ele queira monitorar, para classificar, para dar nomes e dar graus e intensidades, ela já não, em si mesma, ela já é bem particularizada. Ela não vai se manifestar de maneira homogênea. Ah, não, essas pessoas nessa idade, depois de tanto tempo em mesa mediúnica, ela vai ter X níveis, um nível X3E de mediunidade. Não é assim que funciona. O que vai perceber ela é muito mais particular, personalizada para aquela consciência, como aquela consciência executa aquelas possibilidades. E aí Kardec vai avançar mais nisso e vai explicar mais lá na frente. Continuando. Geralmente, os médios têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são a dos médios de efeitos físicos, a dos médios sensitivos ou impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, dos sonambúlicos, dos curadores, a dos pneumatógrafos e dos escreventes ou psicógrafos. Okay? A gente vai avançar depois em cada um desses. A frase que eu queria falar com vocês, e é uma frase que a gente vai voltar várias vezes, porque eu queria destacar isso, né? A mediunidade é um processo natural de desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, cada médium está passando de um médium, de estado de médium natural, ou seja, quase que a natureza está conduzindo a pessoa, para um médium voluntário, onde a vontade do médium participa mais efetivamente. E esse não é o ideal só do estudo. Não, porque as pessoas costumam falar isso. A pessoa vai estudar sobre a mediunidade, é essa frase que a gente vai usar por um bom tempo, tá, gente? Aliás, por mim eu colocava essa frase colada lá
na porta de entrada para uma reunião mediúnica ou reunião de desobsessão. O estado de médium natural e o estado de médium voluntário. O médium voluntário, ele quer participar, ele quer ser participativo através daqueles processos. Ele quer estar em intercâmbio de ajuda, ele quer estar em intercâmbio de amparo, porque ele quer. É um médium voluntário. É diferente do médium natural, que é o que mais acontece quando os médiuns vão se aproximando do espiritismo. A maioria se aproxima assim: ah, o fulano está passando mal, o fulano está passando isso, passando aquilo, já tomou remédio, já foi no médico, até que chega alguém e falou o seguinte: você tem que levar essa pessoa no centro espírita. E a pessoa leva, porque fica acreditando que é um processo de cura. Aí é esse estado de médium natural. Ok? E a evolução, na verdade, não é uma evolução da técnica, não é uma evolução em termos de mediunidade, não existe uma evolução. Espera aí, eu vou pensar em 3, 4, 5 coisas, vou apertar um parafuso para a esquerda, para a direita na minha cabeça, na minha consciência imaginativa, e aí eu, pronto, vou ser um super médium. Não, não é assim que funciona. O que existe de evolução na mediunidade é estar no estado de médium natural e paulatinamente, gradativamente, prosseguir para um médium voluntário. E, claro, a vontade de cada um é respeitada, né? Ainda mais trabalhando mediunidade com o Cristo. Se você não deseja ser esse voluntário para o Cristo, não, pode ter certeza que não será, né, estimulado. Então, muitas pessoas dizem que estão perdendo ou perderam a mediunidade, não tem mais a mesma mediunidade. Claro que existe toda uma questão orgânica também, né, uma questão psicológica igualmente, todo um equilíbrio, uma harmonia que tem uma demanda, né, uma necessidade, mas eu estou falando de aquele aspecto da mediunidade que é o de si para consigo. É de si para consigo, não tem a ver com ninguém. A mediunidade que você vai exercer, ela está seguindo para a mediunidade voluntária. Então, muitas das alterações que ocorrem no campo mediúnico, né, isso se observa em inúmeras pessoas, a mediunidade vai modificando, vai se modificando, vai se modificando. Em outras pessoas não, mas em muitas se modificam. Muitas ficam tristes. Ah, puxa, antes eu conseguia, escrevia com facilidade, hoje não escrevo mais. Mas existe ali um médium voluntário, ele está se tornando mais voluntário. Só que ele está fazendo muitas tarefas fora do corpo físico, durante o sono. De preparação, de muitos trabalhos voluntários nesses princípios, mas não compreende, não tem consciência aqui quando está, né, disperso, nos afazeres do dia a dia, que na verdade existe sim essa transição na consciência, da sua participação mais efetiva como médium voluntário. E Kardec vai tratar isso no meio do capítulo assim solto, entendeu? Uma informação que a gente tem que conseguir peneirar e guardar na nossa consciência. Eu tenho um trabalho de estar me voluntariando na execução dessas capacidades mediúnicas. Ok? Era sobre isso que eu queria falar. A gente vai voltar nessa frase. Eu só quis avançar aqui na frente, ele é lá embaixo, já no item 162, mas a gente vai chegar lá. Por enquanto, vamos... quando ele entra no médio de efeitos físicos, ok? Então a gente fechou aqui o item 159, né? E fechamos o item 158 e 159. E vamos retornar aqui para o 160, ok? Então lá na frente, e agora a gente tem que tomar muita cautela. Todas as informações que nós aprendemos no passado, os outros capítulos, são importantes para conseguir compreender como o fenômeno é produzido, como o fenômeno se constitui, do ponto de vista de funcionalidade, mas ao mesmo tempo vamos começar a entender que tudo se resume à boa vontade e à coragem. Tudo se resume à boa vontade e à coragem, né? Coragem de sentir o próximo de uma maneira diferente, boa vontade de querer, né, primeiro, ir em lugares
que você não iria nem se alguém te pagasse bilhões de dólares. E também estar em situações constrangedoras em nome do Cristo, né? Como Jesus comentou para Pedro: Pedro, eu vou levar você em lugares que você nunca vai querer estar. Então, é claro que esse convite se estende a todos nós da mesma maneira, tá bom? Então, vamos avançando aqui na parte do MEP. Por que eu quis falar isso, né? Porque é estranho, né? Dentro dessas inúmeras subdivisões, Kardec solta umas frases fantásticas, maravilhosas, no meio de um item que está dentro, por exemplo, de médios de efeito físico. Né? Então, alguns aspectos estão pulverizados, que alguém pode falar o seguinte: não, a mediunidade que me interessa quando eu estou estudando o livro dos médios é psicofonia. Eu só quero saber sobre psicofonia. Não, mas cuidado, porque a obra como um todo, Kardec deixa as frases e motivações e aspectos mais abrangentes que nós temos que mergulhar e compreender. E aí tem que ser, infelizmente, parágrafo por parágrafo, a gente vai destrinchando sem pressa. E essas frases mais, assim, impactantes, eu queria fazer um esforço para a gente manter ela viva, né, na nossa consciência, nos nossos corações, especialmente quando estamos adentrando na casa espírita, né? Fala, Paloma, com vontade aí. Boa noite, amigos, tudo bem? Boa noite, boa noite. Docélio, como é que eu posso perguntar isso? Mas eu vou perguntar, você vai entender. É provável de um médium ele ter a capacidade de ter psicografia, psicofonia, um monte de coisa ao mesmo tempo? Não assim, eu não digo na mesa, não, mas ele ter essa habilidade, a habilidade que eu queria. Sim, você está querendo conhecer a história. Eu sei que todo mundo vai achar que eu vou falar Chico Xavier, mas não é Chico Xavier. Você tem que conhecer a história de um dos maiores médiuns que eu já vi na história da humanidade, chamado Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo é algo assim fenomenal. É algo fora do comum, fora da normalidade. Você tem que ler realmente o livro dele. Tem outros. Ele não escreveu livro nenhum, né? As pessoas escreveram sobre ele, sobre os casos que eles presenciaram. Eurípides Barçanufo é uma história impressionante. E Eurípides Barçanufo é o sobrinho de João Evangelista. Então, como é que Eurípides Barçanufo ele foi se meter nisso? A mãe dele era muito adoecida. E ele queria muito fazer medicina, estudar medicina para curar a mãe dele. Que a mãe dele tinha um mal súbito. Ela passava assim mal, caía duro no chão, né? Caía desacordada e depois levantava. Ia no médico, fazia exame, ninguém sabia o que ela tinha. No futuro, muito tempo depois, ele foi descobrir que era mediúnica. Muito tempo depois. Mas levava no médico, não sei o quê, e ele foi buscando, não, quero ajudar minha mãe, quero ajudar minha mãe. E eis que um tio avô dele, né, um avô dele chama ele, queria muito que você... exatamente, isso mesmo, Vanessa, tem um documentário sobre ele no YouTube, tem sim. Tem até um outro livro que eu li sobre Eurípides, que é um livro de uma das pessoas que conviveu com Eurípides, e o impacto que teve na vida dele foi muito grande, conviveu até na mocidade, na adolescência para a vida adulta, acompanhou Eurípides durante muito tempo, e ele criou uma historinha fictícia, né, e tal, sobre pseudo-fictícia, né, mas na verdade ele está contando em terceira pessoa algo que foi acontecendo com ele, né, como sendo uma personalidade ali do livro, e ele narra coisas impressionantes. Então, assim, o nível, e é essas histórias, né, de Eurípides que eu falo, poxa, eu quero muito ser um médico curador. Ele tinha basicamente como se fosse uma faculdade de médiuns, de mediunidade. E ele demonstrava cada uma delas. É isso que eu estou falando. Bicorporeidade, uma coisa assim extremamente rara. Ele fazia, ele produzia esse fenômeno. Eu estou falando isso porque gerou dezenas de testemunhos do feito. Por isso que foram até executado esse livro com essas testemunhas afirmando que foi exatamente como está descrito no livro, como aconteceu. Então é impressionante, sim. Ele possuía inúmeras
dessas mediunidades aqui citadas, né? Efeito físico, sensitivo, impressionáveis, audientes, videntes, sonambúlicos, curadores, pneumatógrafos, escreventes, psicógrafos, os chamados médios de efeito físico. Então, muitos dos aspectos que a gente está lendo aqui sobre, em teoria, sobre mediunidade, em teoria, sobre o fenômeno, ele praticava, ele executava. Gente, é assim, ó. E fazia na hora, na frente de todo mundo. Chegou a montar uma escola, né, de Kardec, chamada Escola de Kardec, que era específica, lá em Minas, com relação a esse epicentro mineiro. É impressionante, né? Lá em Minas. E explicando, vivenciando esse processo. Inclusive o processo de cura. Ele chegou a ter um momento em que ele foi fazer um parto. Olha só que coisa impressionante. Ele estava no lugar dando aula para várias pessoas. E aí chegou um momento, ele percebeu que alguém estava chamando ele, que é basicamente algo sonambúlico, né? Ele conseguia se desdobrar e perceber que alguém estava chamando ele. Ele pega e fala: pessoal, só um minuto, eu tenho que sair aqui rapidinho. É uma emergência, estão precisando de mim. O corpo dele ficava parado no mesmo lugar e ele fugia. Ia lá e se materializou do outro lado. Tipo, 30, 40 minutos a cavalo. Chegou lá, a moça estava em processo de parto, em sofrimento, auxiliou no parto, executou o parto, se despediu das pessoas, que linda menina, parabéns, não sei o que, e voltou pro corpo físico e continuou. Gente, vamos lá. Aí eis que chega o marido e bate na porta, tipo 50 minutos depois, pedindo ajuda para ele ir lá ajudar a esposa que estava passando mal. Aí ele falou assim: eu já fui, parabéns, é uma menina. Cara, assim, caraca, a história é surpreendente, é impressionante. Esse nível de vivência é impressionante. E tem nos escritos, né, inclusive de outras comunicações, que quando ele desencarnou, quem foi receber ele pessoalmente foi o Cristo. O Cristo esteve em contato com ele quando estava junto com João, né? Ele era criança naquela época e Jesus fez questão de estar em contato com ele nessa última desencarnação dele, onde ele nem sequer precisaria mais reencarnar aqui na Terra, mas, enfim, a vida prossegue. Nossa, eu fiquei toda arrepiada. Eu vou ver esse documentário e vou ler sobre ele. Assiste. Ele é fenomenal. Não tem nada parecido na face da Terra, né? Nada, nem nada chega perto, né? E é isso, gente. A ideia é que no futuro a gente vai usar muito essa frase aqui, ó. Tô tentando aqui, ó, essa frase. Mediunidade de um estado de médio natural para evoluir cada vez mais consciente, voltado para os princípios do Cristo, para os objetivos do Cristo, para o médio voluntário. Ele voluntariamente ele quer operar, ele quer trabalhar em nome do Cristo, com aqueles princípios, com essas possibilidades, né, de intercessão. Tá bom, gente? É isso. A hora aqui passa muito rápido, mas temos que dar seguimento. Tá bom? Na semana que vem a gente retoma aqui no item 160. Então, se ficou alguma dúvida, se também vocês estão de repente checando o livro, lendo, poxa, esse parágrafo aqui achei estranho, aí pode trazer também, a gente tenta, né, trabalhar o assunto, volta no parágrafo que ficou com dúvida. O importante é a gente conseguir, já que a gente está esmiuçando parágrafo por parágrafo, avançando detalhe por detalhe, vale a pena a gente tentar trabalhar esse momento, né? Porque esse momento passa, né? E passa rápido. Passa muito rápido. Então é isso, gente. Vou pedir então para Vanessa, você faz a prece para a gente de encerramento, Vanessa? Faço sim. Se você puder aí. Não tô em casa, já cheguei. Ah, então tá. Então tá bom. Faço sim. Pode ser que um cachorro lata, Não tem alguma problema coisa. não. Cachorro latir é bem-vindo. Alguém grite. Tem problema nenhum. Não vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor Jesus, a espiritualidade amiga. E apenas agradecer a Ti, Senhor.
por tudo que tem nos oferecido de esclarecimento, de entendimento, de bênçãos em nossas vidas, de aprendizado, oportunidades de crescimento, Senhor, que muitas vezes a gente reclama. Gratidão por tudo, Jesus. Ampare cada um de nós que aqui está, Senhor. Todos os lares que se encontram aqui representados. Aqueles irmãos que sempre participam conosco, mas que hoje não puderam estar. Que o Senhor também envolva aqueles lares, Senhor. E leve harmonia, paz e felicidade na medida, Senhor. Ampare também, Senhor, muitos de nós que encontram-se doentes, doentes tanto psicologicamente, Senhor, como fisicamente. Que o Senhor possa nos dar força, Senhor, para continuar e que acreditemos que somos capazes, Senhor, de te servir com amor e bondade todos os dias da nossa existência, Senhor. Graças a Deus, que assim seja. Com esta prece, Senhor, pedimos por darmos por encerrada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns na tua paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa E noite. usem repelente. A dengue tá por aí. Tá assim. Já tem bastante gente contaminada no meu redor. Isso aí, gente. Tá. Uma boa noite a Beijo. todos. Tchau, tchau. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau.